Bom dia! Que legal estar com vocês aqui pelas redes sociais do Pro Trabalhador Agência de Notícia. Mas Regina, peraí, não é o horário da Rádio FJR? Isso mesmo! Agora o Pro Trabalhador também vai fazer algumas coisas especialmente para o Pro Trabalhador Agência de Notícia. Nós estamos de volta com o nosso Direto da Redação. Agora a gente está com duas questões aí especiais para vocês que acompanham o Pro Trabalhador Agência de Notícia. Além do Direto da Redação, Direto da Fonte. De vez em quando a gente vai aí dentro das empresas e organizações e faz alguns trabalhos especiais mais curtinhos, né? Não aquele de 1 hora que a gente faz lá na rádio, Direto da Redação ou Direto da Fonte. E a convidada de estreia desse Direto da Redação, aqui no Momento Pro Trabalhador, desse dia especial, dessa terça-feira gostosa, ao vivo aí pela rede social, é a nossa amiga Nicéia Espósito. Nicéia Espósito, pronunciei correto, Nicéia? Pronunciou. Nicéia Espósito. Dá um bom dia aí para quem acompanha o Pro Trabalhador Agência de Notícia. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. O que será que a Regina Ramalho preparou de especial para essa estreia do Direto na Redação? Vai ser um boletim mais curtinho aí, só 15 minutos. Vocês estão acostumados aí com programas de 1 hora, 30 blocos de conversa, mais música. O que será que a Regina preparou de especial com essa convidada que é a nossa Nicéia? Bem, a Nicéia me chamou a atenção em especial porque é uma mulher empreendedora. E a gente sabe, aí, você ouvinte, né, eu estou acostumado com o ouvinte, você que acompanha o Pro Trabalhador Agência de Notícias, sabe que ser mulher em qualquer área é difícil, mas ser mulher empreendedora é difícil ao quadrado. Ah, Regina, já é o suficiente? Não. Essa pessoa formada em letras, essa empresária formada em letras, que teve uma carreira executiva muito forte de sucesso, ela foi se meter num dos mercados mais complexos e mais misteriosos do mundo do trabalho, que é o mercado editorial. Nicéia, como é que é esse mercado? Conta, mas vamos primeiro fazer um resuminho aqui bem curtinho da sua história de vida. Você é formada em letras. Isso. Aí foi trabalhar numa empresa como estagiária, fez um crescimento grande de carreira, e aí lá nessa empresa você fazia o quê? Era o quê a empresa e você fazia o quê? Era uma empresa química, uma multinacional, né? Eu fiquei lá por 8 anos, 2 anos estagiando, aí terminei a faculdade, fui efetivada e continuei lá por um tempo. Eu era secretária executiva, bilíngue, né, na época, mas assim, eu queria mais, né? Mulher sempre ficar um pouco mais, eu sempre queria um pouco mais, e eu não via. Naquela época era mais difícil, né, para a mulher ser promovida, enfim, conseguir um estágio maior dentro das empresas corporativas, empresas multinacionais principalmente. Aí eu resolvi sair. Eu falei, não, eu já tinha começado a trabalhar com essa parte de livros, já estava aguçando naquela época, 93, né, 1993, faz pouquinho tempo, né, gente? E aí eu resolvi sair e começar nessa área, né, de livros. Meu marido já tinha aberto o primeiro escritório de diagramação, de produção de livros na época, e eu comecei a trabalhar com ele, comecei a gostar. Aí ele acabou saindo da empresa, foi abrir um outro negócio, e eu continuei com a empresa. Nós éramos fornecedores de editoras grandes, como Saraiva, Macron Books, Pearson Education, enfim, Oxford. Trabalhei com muitas editoras e trabalho ainda até hoje com essas editoras, prestando serviço de produção editorial. Houve a terceirização maior das editoras por volta do ano 2000 e pouquinho, onde nós éramos o braço direito da editora, né? Um segmento da editora fora da editora. Uma maneira da editora conseguir sobreviver nesse mercado que ela já não conseguia com todo o corpo, de uma maneira terceirizada, mas ela não queria qualquer tipo de terceirização. Ela queria uma terceirização que realmente fosse daquele produto que precisasse ter uma intimidade maior com os autores, com a produção, com a qualidade da produção. Sim. E mantendo os profissionais no mesmo naipe de trabalho, de ganhos e de tudo mais. E isso vem acontecendo até hoje, né, com as editoras. Deu muito certo, então até hoje a gente mantém esse trabalho com as editoras. E aí em 2015, eu sempre quis ter a minha editora aí,
é um negócio da mulher querer mais, né, empreender mais. Sempre quis ter a minha editora, já conhecia o outro lado, que era os bastidores. Agora eu queria ter a minha editora e fazer do jeito que eu achava que tinha que ser feito. Sentir, né, na pele. Exatamente. Né? E aí falava, mas que loucura, no meio da crise, né, em 2015, quando começou a crise no Brasil, abri um outro negócio, né? Falei, gente, mas é o meu negócio, é a minha praia, o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, eu vou fazer. E abri a editora, e aí eu fiquei um ano, lancei 6 livros nessa editora, eu tinha uma sócia. Aí depois, no final do ano passado, resolvi fazer uma outra editora, mas agora é só minha, eu saí dessa sociedade e abri a Harion, que é a minha editora hoje. Harion, para quem não conhece, Harion, quando você pronuncia Harion, você está emitindo a luz dourada para a pessoa que está é como se fosse um cumprimento. Olha, eu não conhecia. Harion Harion. emitindo a luz dourada? Isso. Então, pessoal que acompanha o Pro Trabalhador Agência de Notícia, hoje no direto da redação com a nossa convidada Aniceia. Harion! Exatamente. Muita luz de Deus para vocês. Harion, que a nossa vida, que nossa semana seja cheia de Harion. Exatamente. Aprendi mais uma. E estou super feliz, já lancei um livro, eu abri essa nova editora em janeiro, no finalzinho de janeiro, fevereiro. Já lancei um livro agora, dia 7 de abril, e estou com outros projetos já engajados para agosto, enfim, até o final do ano eu pretendo estar aí com mais uns 4, 5 títulos no mercado. No mercado. Como é que a gente está de tempo, Ed? Ao vivo é assim, né? E o ao vivo de estreia, a gente tem que saber mais ou menos como é que a gente tá, né? Como é que a gente tá de tempo, até a gente se habituar de novo a fazer esse ao vivo. E na conversa, antes de começar aqui, né, mesmo por telefone já, a gente foi apresentada por um amigo querido, Reinaldo Domingos. Beijo, Reinaldo Domingos da Dissop, que quando eu disse pra ele que eu tô aqui com um trabalho que eu precisava de uma pessoa com o perfil da Aniceia, ele me deu essa dica. E aí eu gostei tanto que, além do trabalho que eu tô fazendo paralelo, eu resolvi convidar a Aniceia pra gente dividir com você essa bagagem, essa bagagem dela e todas essas informações que eu fui descobrindo que eu não descobria sobre o mercado editorial, porque o mercado editorial ainda é um mercado muito fechadinho. Aniceia, é caro, é muito caro, é impossível para um pequeno empreendedor, por exemplo, sonhar em ter a biografia dele lá? Não, nós tentamos viabilizar ao máximo. Porque assim, a pessoa tem um sonho, né, de fazer o primeiro livro dele. E o que eu faço é tentar viabilizar ao máximo isso. Então tem para todos os gostos. Se você quiser um livro de capa dura, todo colorido, você tem esse livro. Se você quer um livro mais simples, um livro, né? Então depende de cada um. Então a gente viabiliza para que o livro saia, para que aquele sonho se realize, entendeu? Esse é o meu... Ou seja, imagina, né? A gente tem clientes aqui na empresa, no Pro Trabalhador, que tem histórias de vida de 50 anos. Sim. E que às vezes o dono majoritário que fundou essa empresa, ele já tá passando pro filho, já tá meio que partindo dessa para encontrar com o nosso pai, né? Com Deus Pai Todo-Poderoso. E aquela história toda se perder, porque o nosso país ainda, diferente de outros lugares do mundo, ainda não se preocupa muito com a sua história. Sim. E o livro, ele faz a gente viajar, ele faz a gente aprender, ele faz a gente sonhar. E ele tem essa função de guardar as histórias, né? Eternizar. Exatamente. Só a palavra que eu queria encontrar e não estava me faltando nesse momento. Obrigada, Aniceia. Eternizar as histórias. Imagina daqui a alguns anos alguém ouvir a história, ler a história da Aniceia, ouvir a história da Aniceia, se espelhar nela. Faltam esses espelhos ainda para nossa sociedade, que, segundo o professor Marco Sintra, que é nosso colunista aqui, o homem do imposto único. Beijo, meu querido professor Marcos Sintras, economista, professor da Fundação Getúlio Vargas. Aí, tanta reforma falando no nosso país, o professor é um que briga para que saia do imposto único. Só essa já ajudava muita gente, ajudava empreendedoras como a Regina Ramalho, como a Aniceia, a continuarem vivas, sem serem esmagadas por tantos impostos. E eternizar as histórias. Quantas histórias vão morrer com seus donos? Sim. Né? E quanto se perde nisso tudo. Então é possível, dá pra gente fazer, sentar com a Aniceia e falar. Ah, mas Regina, eu não sei escrever, eu tenho uma história linda pra contar e eu não sei escrever, e poxa, um jornalista de renome pra escrever é muito caro. Hoje, você me falou que existe uma profissão que ainda
do grande público é muito desconhecida e que pertence a esse nicho de trabalho que é o mercado editorial. Qual é essa profissão, Nicéia? É o ghostwriter, né? É aquele que, quando você não tem tempo, às vezes, para escrever, quando você não tem o dom da escrita, mas você tem a história. Então, a gente contrata esses, na maioria das vezes, são jornalistas, né? E que escrevem pro autor. No lugar do autor, eles escrevem, editam, montam o conteúdo para formatar um livro, né? Então, eles vão, marcam entrevistas sei lá, semanais, 3 horas por semana com o autor, vão na casa dele, vão no escritório dele, enfim, eles coordenam isso, grava, né, o que o autor está falando, transcrevem isso, editam e aí vão montando a sequência do livro. Então repete qual que é o nome dessa profissão? Ghostwriter. Explica para o leitor, traduz para o ouvinte lá, o ouvinte não, pro pessoal que acompanha a Pro Trabalhadora Agência de Notícia, hoje direto da redação, o que é esse ghostwriting? O ghostwriter, então, ele escreve, né, pro autor, o autor que não tem essa destreza para escrever, né? Eu tenho uma super história, mas não gosto de escrever, não tenho como, não sei como montar, não tenho tempo. Tem gente que às vezes grava no carro, né? Tá indo pro trânsito e tá gravando lá no carro. Já tem um autor que fez isso. Não tinha tempo, era um cara super ocupado. E eu falei, como é que eu vou escrever? Tem uma história... Aí ele gravava no carro, no trânsito, estava parado 2 horas no trânsito de São Paulo, e saía o livro. E isso é bem bacana, porque também pode ir lembrando e de repente você gravar aí no WhatsApp. Eu vou gravar um WhatsApp e já vou mandar, porque eu lembrei de algo para acrescentar no livro, e isso pode chegar a qualquer momento Então, tanta gente sonhando em ter uma biografia, sonhando em ter um livro, e outras pessoas, né, nosso mercado, principalmente o mercado de jornalista, mas o mercado também de letras, né, enfim, de pessoas que estudam história, que são historiadores e também gostam de escrever, pessoas que gostam do segmento de pesquisa científica, mas também gostam de escrever, então poderiam trabalhar com alguém que tem que escrever, por exemplo, um livro sobre uma pesquisa científica, um estudo científico. Quantas pessoas ainda perdidas nesse meio do caminho, e a gente tem que unir esses pontos. E essa é a proposta do Pro Trabalhador Agência de Notícia, fazer esse elo, né, amarrar isso, de maneira que a gente realmente possa produzir a geração de emprego e renda, que a gente possa valorizar as culturas e as criações do nosso país, porque muita coisa é levada embora. Nicéia, uma dica para a pessoa que está querendo escrever aí um livro, né? Quando a gente fala em escrever um livro, então tá bom. Achei alguém que produz o livro para mim, achei alguém que faça a impressão. Quais são os pontos, né, os caminhos que se ligam? O que mais envolve um livro? Não é simplesmente chegar lá e fazer um livro, te dei, tchau, agora é com você. Não. E um diferencial que eu primo muito na minha editora, que pelo menos todo mundo que trabalha comigo gosta, é essa comunicação. Eu acho que é fundamental entre o editor e o autor. Porque eu dou toda a assessoria desde o começo, isso acho que é fundamental. Essa intimidade, essa proximidade desse mercado que é tão fechado. Exatamente, porque a editora pequena tem isso de bom, né? Porque você tem essa proximidade com o editor, com o publisher da editora, no caso sou eu falo diretamente com o autor, eu trato tudo com o autor. Então ele se sente confortável, ele se sente seguro, porque ele, né, a hora que ele me ligar, ele me passa um WhatsApp, se eu não puder atender, eu atendo em seguida, entendeu? Mas eu dou esse retorno para ele, isso é fundamental, isso acho que é pontual no nosso meio de comunicação mesmo, né? Tem que ter esse feeling, tem que gostar do que a gente faz, né? Tem que amar o que a gente faz, porque isso é fundamental. Então eu acho que ter essa comunicação, essa assessoria toda com o trabalho editorial é fundamental. Olha, é assunto que não acaba mais. A gente vai tentar trazer Nicéia, vai trazer Nicéia mais vezes aqui pra gente desvendar esse campo todo, né? Mas já deu, falta um minuto para acabar esse direto da redação, é realmente um especialzinho aí só de 15 minutos. Então eu quero te agradecer pela presença e vou te pedir para você deixar um contato para as pessoas que acompanham para a Trabalhadora Agência de Notícia saberem outras informações sobre o seu trabalho. Podem me ligar no 2338-7200, 2338-7200. Eu terei o maior prazer em atender e fazer o livro junto com vocês. Então, obrigada, Nicéia. Agora é com vocês.
Continue acompanhando aí as redes sociais do Pro Trabalhador Agência de Notícia, porque agora vai ser assim, a qualquer momento pode entrar especiais para vocês, direto da redação do Pro Trabalhador Agência de Notícia. Um meu beijo, meu abraço e até mais!